Bom dia, terça-feira, dia 15 de abril. Gente, hoje é aquele dia de sequência de trígonos e olha, é um dia muito qualitativo para a realização do que for, seja trabalho, seja algum projeto pessoal, interesse pessoal. Hoje o dia ele tem esse favorecimento do aprofundamento e melhoria da qualidade, tá? Bom, a Lua está transitando então em Escorpião desde o domingo. E hoje, às 13 horas e 3 minutos, ela chega exatamente ao ângulo de 120 graus com Vênus no signo de Peixes. Então, ela já está aumentando essa influência desde ontem, né? E, gente, é um trígono, é um aspecto bom. Vênus está exaltada, voltou para a direção normal, natural, o que vai melhorando um pouco a condição, mas ela ainda não está super benéfica porque está abaixo da velocidade e já está ali muito próxima de Saturno de novo para a conjunção. Então, a gente vai ter Vênus melhor mesmo depois da semana que vem, tá? Então essa semana ainda ela tá um pouco prejudicada. E também porque a Lua tá debilitada lá em Escorpião na queda, e Escorpião também é um ponto do detrimento de Vênus, então acaba prejudicando um pouco essa natureza melhor aqui do trígono. Mas a gente pode aproveitar, por exemplo, num sentido de investimento, para economias, por exemplo, né? A gente pode aproveitar o sentido mais criativo, fértil, né, dessa configuração. São dois astros femininos e tem uma representação, então, do mundo feminino, né? Então, a gente tem essa temática das mulheres também um pouco presente durante esse momento, né? Aqui, que vai ser aqui às 13h03. Mas, olha, amanhã ela vem descomplicada, né? Que é um trígono e favorece um pouco mais esse olhar mais criterioso para o senso estético, né? Para as coisas que dependem da estética, da harmonia, da satisfação pessoal. Só não é muito favorável para arriscar, tá? Em qualquer assunto. Então, vai com calma. Agora, depois das 16 horas, a gente tem um trígono entre a Lua e Saturno. E como Saturno é lento, tá no signo frio, não tem nada que o empolgue um pouquinho, né? A gente tem toda a terça ainda com esse ritmo um pouco lento, mas esse trígono ele acaba sendo interessante para detalhes, para critérios, assim, entrar nos detalhes de critérios. Então, assim, atividades que tenham essa necessidade de aprofundamento, uma pesquisa, um estudo, por exemplo, pode ser interessante. Não é um clima empolgado, não vai animar, não é um tema de Saturno, tá, gente? Mas como é um trígono, eu penso que também ele não cria um pessimismo, não cria nenhuma coisa muito exagerada, assim, de tensão. Então o clima vem descomplicado, né? Até às 16. Depois que a Lua passa pelo trígono com Saturno, 21h51, ela tem um trígono com Marte. E esse trígono, ele tem força, tá, gente? Porque a gente tem uma recepção mútua, né? A Lua no domicílio de Marte, Marte no domicílio da Lua. Os dois já estarão bem no finalzinho dos signos onde estão. E esse trígono, ele tem um perfil bom para reparos, para consertos, para melhoria da qualidade das coisas que você estiver realizando. Pode ser interessante até para as economias, mas não para alto risco. E como Marte tem calor, ele acrescenta um pouquinho mais de velocidade no clima, tá? Mas não muita. Então, ali no final da tarde, à noite, a gente pode sentir um movimento um pouquinho mais empolgante, tá? Mas nada muito diferente do anterior, tá? É só um pouquinho. Bom, mas o legal de um trígono entre Lua e Marte também é que acaba incentivando um pouquinho mais de tomada de iniciativa. Nada de alto risco, o perfil aqui ele ainda é de cuidado, atenção, critério, defesa, né? A gente tem um pouquinho disso, mas pode ser interessante se você com seus projetos, seus planos, tiver que dar um passo a mais. E como a recepção muda, ajuda então Marte nessa questão da estratégia, né? Porque ele está em Câncer mais defensivo, mas ele está enxergando Escorpião, que é o domicílio noturno, e melhora um pouquinho. Por isso que esse momento ali, desde as 16 até as 21h51, pode ser interessante aí para alguma tomada de iniciativa. Menos de alto risco, mas ele tem um perfil bem protetor, bem de defesa mesmo, né? E depois, gente, 23 e 23, a gente tem um trígono entre a Lua e Mercúrio, esse bem no último suspiro, os dois, né? E como assim, 2 horinhas basicamente, né? Um pouco menos, que a gente vai sentir. Mas atividades analíticas, atividades processos criativos, as atividades que dependem de imagem, né? Se estiver criando imagem, lidando com imagem, editando vídeo, produzindo material para postar, né? Por exemplo, lidar com cinema, com fotografia, essas questões todas. Pode ser aí bem interessante as atividades gráficas. Olha, não é um perfil que incentiva muito o processo técnico, porque como o Mercúrio está em peixes, falta um pouquinho da secura para atividades que sejam
super técnicas, até que não é exatamente bom, mas é um trígono, né? E também o Mercúrio está bem prejudicado ali ainda no signo de Peixes, né? Ele vai mudar amanhã para Áries. E aí a Lua vai ficar um pouquinho fora de curso. Quando for 23h37, ela ingressa em Sagitário. Então a gente nem percebe quase o momento da Lua fora de curso. Só que o ingresso da Lua em Sagitário às 23h37 muda muito o clima. Inclusive eu penso que quem tiver dificuldade para relaxar pode sentir um pouquinho de dificuldade para dormir nessa madrugada, tá? Quando a Lua está ali em Sagitário, no signo mutável e signo do fogo, tem uma agitação mais presente no clima, né? E o primeiro aspecto da Lua, quando ela ingressa em Sagitário, vai ser a oposição com Júpiter, mas vai ser só na quinta, né? Mas ela já ingressa em Sagitário, então sem aspectos perfeitos, vai deixando o clima muito oscilante. É um signo do fogo, Sagitário, vai realmente criar uma instabilidade um pouco mais nervosa, vamos dizer, né? Mas pelo fato da Lua não ter aspecto nenhum e ser um signo mutável, então tem um clima oscilante. E aí, gente, o que vai acontecer amanhã na madrugada, 3h25, é que o Mercúrio ingressa em Áries. Então, a gente tem a Lua ingressando em Sagitário sem aspecto, ao mesmo tempo que o Mercúrio ingressa em Áries, né? O Mercúrio ingressa em Áries no momento que Marte vai deixando também Câncer, tá ali no último grau de Câncer, bem no finalzinho mesmo, né? E isso vai deixando a quarta-feira um pouco instável. Então, gente, olha, o que eu recomendo que na terça e na quarta você deve ter cautela, primeiro com a comunicação direta, né, pessoa a pessoa. Se você tem projetos que dependam dos temas de Mercúrio, temas técnicos, que envolvam postagens, publicações de maneira geral, tem que ter cautela. O Mercúrio, os graus iniciais, graus finais, eles são graus sensíveis, né? Então representa problema. Então a mudança em si, né? Ele deixa um ponto frio, debilitado, ingressa em Áries. Então essa agitação da quarta é algo bem presente, tá? Amanhã eu vou voltar para a gente conversar mais sobre a quarta, mas eu já recomendo vocês terem atenção nessa viradinha aqui, porque o clima fica bem instável. E parece também que tem ainda um material que foi ejetado lá pelo Sol chegando na Terra, né? Uma tempestade solar. E isso pode também ser uma representação um pouco dessa dificuldade no relaxamento, algumas pessoas sentem, né? E de outros assuntos também ligados ao fator elétrico, né? Transmissão de ondas, né? De rádio, internet, sinais de internet, de redes também, né? Bom, tempestade solar também tem relação com terremotos e tal, mas aqui não é um tema de Áries. Eu penso que nesses temas de Mercúrio, né, em Áries, eu penso que esses temas de Mercúrio em Áries podem pegar um pouquinho mais a questão das redes, né? Se bem que, né, a gente tem o Mercúrio na casa de Marte, e Marte está ali estremecido com o Sol, né? O Sol está aplicando uma quadratura a Marte já faz um tempinho, mas essa quadratura ela não é perfeita enquanto o Sol está em Áries e Marte está em Câncer, né? Vai ser perfeita quando os dois mudarem de signo, o Sol estiver em Touro e Marte estiver em Leão. Então eu penso que talvez alguma coisa no sentido geológico ali também possa acontecer, né? Mas vamos acompanhando. Amanhã eu volto e a gente conversa um pouco mais então sobre o Mercúrio em Áries, porque amanhã a gente só tem o ingresso de Mercúrio em Áries, né? Como eu falei para vocês, o primeiro aspecto da Lua em Sagitário é só na quinta. E bom, semana bem estável, né? De novo. Vamos acompanhando então. Uma ótima terça para você e até amanhã.